meus amados irmãos e amigos, com paz do Senhor. Com muita alegria, muita gratidão a Deus, estou gravando a leitura diária da lição 1 da nossa revista de adultos, editada pela CPAD, neste terceiro trimestre de 2023. Estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. O comentarista desse trimestre é o amado pastor Douglas Batista. Leitura diária de terça-feira. Está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 4, 9 e 10. O tema para nosso breve comentário: o anticristo, por meio de Satanás, fará oposição a Cristo Jesus. Leiamos então o nosso texto sagrado. Está escrito, versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Versículo 10: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Nestes versículos de nossa leitura diária, o apóstolo Paulo faz uma explanação da atitude do anticristo que se manifestará após o arrebatamento da igreja. Alguns crentes dizem que o anticristo se manifestará após o arrebatamento da igreja. Outros dizem que a igreja terá de encarar o anticristo. Nossos pensamentos, nossos achismos não têm qualquer valor. Vale somente aquilo que diz a palavra de Deus. Vejamos então o que diz a palavra de Deus a esse respeito. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, está escrito: há um que o detém. Quem será esse um que está impedindo a manifestação do anticristo? Só pode ser um poder superior ao poder de Satanás. Concluímos então que é o Espírito Santo, atuando através da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo, que não sairá da terra, não oferecerá mais resistência ao anticristo, pois a noiva de Cristo estará para sempre livre do poder do anticristo. Vejamos alguns textos para afirmar essa crença. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Mesmo Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículos 20 e 21. A palavra de Deus nos fala que o espírito do anticristo já está no mundo. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Notemos bem, o espírito do anticristo já está no mundo, não a pessoa do anticristo. Esse espírito do anticristo que já está no mundo é o demônio que possuirá o anticristo
para as suas obras malignas. A primeira manifestação do espírito do anticristo aconteceu logo após o dilúvio, na pessoa de Nimrod, um bisneto de Noé. Livro do Gênesis, capítulo 10, versículos 8 a 10. A intenção de Nimrod era edificar uma torre e fazer para si um nome. O nome de Deus não seria mais importante. Agora é o nome do homem que deve ser reverenciado. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 6. É exatamente o que fará o anticristo. Tentará apagar da memória das pessoas o nome de Deus e estabelecer o seu próprio nome. O anticristo já teve várias figuras ao longo da história. A principal foi Antíoco Epifânio, que foi imperador da Síria no ano 175 a.C. Esse imperador proibiu os judeus de cumprirem as leis de Deus, proibindo os pais de circuncidarem seus filhos, de guardar o sábado e até mesmo de ler as escrituras sagradas. Foi uma autêntica figura do anticristo. O espírito do anticristo, que já está claramente manifestado em alguns projetos de leis que tentaram impor, ainda não conseguiram impor. Peço perdão pela tosse, irmão, mas tossindo a mão, estarei gravando em nome de Jesus. Ainda não conseguiram impor certas leis, tais como ideologia de gênero, casamento homossexual, aborto e outras tantas. São fortes sinais da aproximação do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.